Que alegria poder estar aqui nessa noite festiva, adorando a Deus juntamente com a juventude, louvando o nome do Senhor e conhecendo mais uma família que irá morar nas mansões celestiais. Eu quero aqui deixar a minha palavra de gratidão ao pastor Emerson, meu amigo. Obrigado, pastor Emerson, pelo carinho, pela aprovação de nós estarmos aqui. Saudando o pastor Emerson, eu faço a minha saudação extensiva a todos os companheiros pastores que aqui presidem esse culto, essa festa, e deixo o meu abraço em Cristo Jesus. Convido você para nós fazermos menção do texto, tema desta festividade. Louvar a Deus também pela liderança de jovens, na pessoa da irmã Camille, você veio? João, Deus abençoe vocês, tá? Eu estava conversando com você no WhatsApp e achando que era outra pessoa. É isso que às vezes alguma coisa não conferiu lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo carinho, pela decepção. Deus abençoe a essa igreja. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa que está comigo, tá? Nem sempre ela pode estar nessas agendas, né, que a gente cumpre, mas hoje aprove a Deus dela estar comigo. Eu estou muito feliz por isso e que Deus possa abençoá-la. Eu te amo, tá? Meus irmãos e minhas irmãs, Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 41, nós iremos ler a partir do versículo 8, que é o tema base desta festividade. Isaías capítulo 41, a partir do versículo de número 8. Alguém achou? Diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitarei. Versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Verso 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo assim se farão. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Querido Deus, te louvamos pela leitura da tua palavra. Deus, esta noite de hoje, esta festa, Senhor, é uma festividade que já está na agenda do céu.
Hoje o Senhor marcou esse encontro para falar intimamente ao nosso coração, de uma forma clara, de uma forma singular, de uma forma individual. Ó Deus, fala com essa juventude, fala com esse adolescente, fala com esse obreiro, fala com essa irmã, fala com a tua igreja, por bondade, é a nossa oração. Amém. Tome o seu assento, louvando, adorando e bendizendo ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, Igreja do Senhor, o livro de Isaías é um livro muito conhecido dentre nós crentes, por assim dizer, assembleianos. O profeta Isaías recebera uma chamada para profetizar no reino de Judá, e a Bíblia diz que Deus vai usá-lo por um inteirinho para falar àquela nação judaica. A nação de Judá, neste contexto aqui, ela está vivenciando momentos de opressão. A nação de Judá, nesse contexto bíblico que nós acabamos de ler, fizemos menção, ela está passando por um momento de adversidade. Diz a história, a narrativa bíblica vai contar que eles estão passando por um momento de cativeiro, um período de cativeiro, um momento onde eles são levados cativos e estão sobre o domínio assírio, por assim dizer. E a Bíblia diz que esse momento, esse período, ele vai se estender por alguns anos. E por se estender por alguns anos, alguns sentimentos vão tomando conta da nação. Algumas eventualidades vão sendo afloradas na vida da nação de Israel. Alguns pormenores vão sendo aflorados dentro desta nação de Israel. Por assim dizer, a Bíblia diz que Deus agora vai usar o profeta Isaías, do capítulo 40 até o capítulo de número 48, para tentar aflorar a nação, desencadear a nação, o sentimento de esperança, o sentimento de alento, o sentimento de despertar, o sentimento que esta nação precisava erguer-se novamente, aflorar-se novamente, despertar-se novamente. E Deus vai se utilizar desse profeta, o profeta Isaías, para trazer essa mensagem de alento, para trazer esta mensagem de esperança, para trazer esta mensagem a qual o povo precisara ouvir. O povo aqui está totalmente desalentado. O cativeiro se estende por alguns anos. As provas permeiam entre a nação. Diz a Bíblia Sagrada que já não havia mais culto em Israel. Diz a Bíblia Sagrada que Israel já não cultuava mais ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que a harpa fora pendurada num salgueiro. Diz a Bíblia Sagrada que alguém já não tinha mais esperanças para caminhar para a casa de Deus, para cultuar a Deus, para louvar a Deus. A Bíblia compara esse período a qual Israel está vivenciando como um período de sequidão e estio. Um período de sequidão e estio. Por quê? Porque não havia mais alegria na nação, não havia mais nenhum tipo de alento nesta nação. O povo achava que estavam entregues ao desalento, estavam entregues à mercê dos inimigos, estavam entregues à subordinação alheia. É aí que Deus advém no capítulo de número 41, no versículo de número 8, dizer
servo, que Israel ainda era escolhido. E o versículo de número 8 diz: Tu és Jacó, tu és aquele a quem elegi, tu és aquele que é parente do meu amigo Abraão. Perceba que Deus vai dar detalhes no texto. Deus vai trazer à sua memória, por assim dizer, a amizade, a afinidade, a intimidade, aquilo que Abraão tinha com ele. E esta amizade, esta afinidade, esta entrega, este relacionamento que Abraão tinha com Deus é lembrado no versículo 8 do capítulo 41. E o interessante é que no versículo 9 Deus vai trazer ainda a memória do lugar onde Ele tirou Israel, da região da onde Ele resgatou Israel, dos lugares aonde Deus fez com que Israel florescesse. E no versículo 9 Deus vai ser bem taxativo, dizendo: Eu te tomei desde os fins da terra. Deus estava dizendo: num lugar anônimo, num lugar sem nome, num lugar sem referência, num lugar sem status, num lugar sem notoriedade, foi desse lugar que eu te elegi, foi desse lugar que eu te escolhi. Perceba que Deus vai mexer com o sentimento do povo, Deus vai mexer com o sentimento da nação, Deus vai mexer no intelecto desse povo, Deus vai tentar desabrochar nesse povo o sentimento de alento, e Deus vai dizer ainda mais: Te chamei dentre os mais excelentes. Uma linguagem oculta, uma linguagem diferente, uma linguagem íntima. Deus estava dizendo: eu tinha outras opções, eu tinha outras pessoas para escolher, eu tinha outros povos para eleger, eu tinha outra nação para chamar, mas eu escolhi vocês, eu elegi vocês de uma terra sem nome, de um povo que não era para ser, de um povo que não era para estar, mas eu escolhi a nação de Israel. Eu quero aplicar esta introdução, esta guisa introdutória na minha vida e na tua vida nesta noite, moço. Eu quero dizer para alguém que entrou aqui nesta festa, eu quero dizer para alguém que veio aqui nesse culto: tu não era para ser, tu não era para estar, tu não era a escolha de alguém, mas Deus escolheu você no meio de uma multidão. Levanta a mão direita nesta noite se você é escolha de Deus nesta última hora, moço. Se você é escolha de Deus, moça. Se você é escolha de Deus, obreiro. Se você é escolha de Deus, igreja, levanta a tua mão e adore a Ele. Mas eu leio o texto e percebo que no versículo de número 10 há aqui algumas observações de Deus, há aqui algo incisivo da parte de Deus, e na sua incisividade Deus vai dizer para aquele povo: eu percebi na linguagem de Deus, trazendo para a nossa linguagem, trazendo para a nossa aplicação. Deus vai dizer: eu sondei vocês, eu olhei os pormenores entre vocês, eu conheço vocês, e eu vi o temor que está dentro de vocês, eu vi o medo da nação, eu vi o receio da nação, eu vi que alguns de vocês estão com medo, eu vi que alguns de vocês não querem mais ousar na minha presença, eu vi que alguém não quer mais se arriscar na minha presença, eu vi que vocês
no culto, Deus quer resgatar a adoração, Deus quer resgatar o serviço, Deus quer resgatar o coração de alguém, mas Deus percebe que alguém está com medo, Deus percebe que alguém está se acovardando, Deus percebe que a nação não quer marchar, Deus percebe que a nação não quer andar, a nação está desfacelada. E Deus vai dizer no versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Perceba as palavras de Deus, perceba a indicação de Deus, perceba a ênfase de Deus. Deus vai tratar com esse povo no sentido de alentá-los, de despertá-los. E eu percebo que Deus quer escrever um novo trajeto para esse povo, uma nova história para esse povo. Deus não está interessado no passado de ninguém. Eu não sei como foi que você entrou aqui nesta noite, moço. Eu não sei como foi que você entrou aqui nesta noite, minha irmã. Mas eu vim aqui como boca de Deus para dizer para alguém: Deus não está interessado no teu passado. Deus quer ver o teu presente. Levanta a mão direita, a mão direita, a mão direita ao céu, a mão direita ao céu. Deus está dizendo para você nesta noite: teu passado não me interessa, teus desvios não me interessa, teu fracasso não me interessa, me interessa o hoje, me interessa o agora, me interessa a partir de então, me interessa a partir desse culto. Deus está olhando para alguém aqui nesta noite e Ele quer tratar com você nesta reunião. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Esta é uma declaração de encorajamento. O que o diabo mais quer é fazer você parar. O que o diabo mais quer é fazer você escurecer. Olhe para mim, moço. Olhe para mim, moça. O que o diabo mais quer é fazer com que vocês não venham à casa dele, não venham à casa de Deus, não venham ao culto, não venham à reunião da igreja, não venham participar da reunião. O que o diabo mais quer é fazer com que você fique sem esperança, desalentado. Ei, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: Ele quer escrever uma nova história para nós nesta noite. Mas tem uma coisa, tem uma verdade que eu preciso transmitir para alguém aqui. E a verdade de Deus é essa: covardes não fazem história. Vou repetir: covardes não fazem história. Vou repetir mais uma vez: covardes não fazem história. É por isso que neste capítulo de número 41, nos versículos de número 10, 11, 12, 13 e 14, 3 vezes Deus diz à nação: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. É a declaração de encorajamento de Deus. Deus estava dizendo à nação: eu não conto com pessoas medrosas, eu não conto com pessoas covardes, eu não conto com quem volta para trás. A partir desta noite, comece a descortinar novos horizontes na presença de Deus. Comece a ver o céu pelo lado de dentro. Comece a ver daquilo que Deus prometeu.
expressão é uma expressão de encorajamento. Mas o que vem de embate com essa expressão é exatamente o medo. Porque o medo faz-nos parar. O medo nos faz parar. O medo nos faz ficarmos prostrados. O medo faz com que nós não tenhamos reações. E quando eu olho para essa expressão medo, o medo é aquilo que vem de encontro com a vida de alguém. Sabe por quê? Por que é que Deus diz não temas? Por que Deus pede para não termos medo? Para não nos acovardarmos diante dos obstáculos, diante dos embates, diante das provações, diante das dores, diante das perdas, diante daquilo que nós não entendemos. Porque Deus diz à nação: não temas. Porque Deus repete, porque Deus é incisivo. Eu fui fazer uma pesquisa bíblica e percebi que essa expressão não temas, ela é vista na Bíblia, ela é registrada na Bíblia mais de 360 vezes. Mais de 360 vezes a expressão não temas. Não se acovarde, não retroceda, não volte, não pare. Essa expressão é vista mais de 360 vezes na Bíblia Sagrada. E o interessante é que existem ordens de Deus. Eu vou repetir. O interessante é que existem ordens de Deus, dizendo para o seu povo, dizendo para os seus ungidos, dizendo para a sua igreja, dizendo para aqueles que se dizem servos dele. Deus dizendo na sua palavra: não temas. Eu vi que em Josué, no capítulo de número 1 e versículo de número 9, Deus fala com aquele líder dizendo: eu não te mandei ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há uma prerrogativa de Deus, aqui, e a prerrogativa de Deus é esta: você não pode parar, você não pode esmorecer, você não pode voltar para trás, você não pode se entregar, você não pode se dar por vencido. A adversidade virá, os dias de crise virão, aquilo que você não entenderá acontecerá. Perdas virão sobre a nossa vida, dores virão sobre o nosso ministério, mas a insistência de Deus é: não te mandei eu esforce, não te mandei eu não desanime, não te mandei eu prossiga. Deus não quer que eu e você paremos na caminhada. Pode tocar, mas toca mais baixo um pouco, senão o povo não vai me entender aqui. Eu quero que vocês me entendam, porque eu sou pentecostal. Eu gosto do Pentecostes, mas antes do Pentecostes você precisa compreender o que Deus quer falar contigo. E para isso acontecer, você precisa ouvir o que eu estou dizendo. Eu estou sendo boca de Deus na vida de alguém aqui nesta noite. Há jovens que adentraram aqui nesta noite, talvez moído pelas coisas que acontecem na sua vida. Jovens que talvez estão em perplexidade, jovens que estão titubeando entre dois pensamentos. Deus está dizendo para nós nesta noite: eu me incluo nesta contrapartida. Deus não quer que nós voltemos na nossa jornada. Deus disse para Josué: ser corajoso, não temas, não te espante. Eu, Senhor, sou o teu Deus, eu estou contigo, estarei contigo por onde quer que você andar. É Deus garantindo. Vou repetir porque alguém não entendeu. Deus está garantindo que a adversidade virá, mas que no dia da adversidade Ele estará conosco no dia ruim.
indicação de Deus no livro de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 7, a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. O Espírito Santo que está dentro da tua vida aí, Ele não quer que você pare, Ele não quer que você retroceda, Ele não quer que você desista. Ei moço, olhe para mim, ei moça, olhe para mim. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, para você rapaz, para você moça, que talvez você errou, talvez você fracassou, talvez você decepcionou teu pai, tua mãe, decepcionou teu líder, decepcionou o obreiro, mas você é escolhido de Deus, é escolhida de Deus. Você pode até tropeçar, você pode até cair, você pode até deslizar, mas o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário te retire para você voltar para os braços dele. Coloque a mão no teu coração, a mão no coração. Coloque a tua cabeça onde você está. Você não pode voltar, você não pode desistir. O Senhor está dizendo: não temas, não temas, não temas. Eu te ajudo, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ei. Você veio aqui nesta noite machucado, não veio? Você veio aqui nesta noite com Deus na tua alma, não veio? Você veio aqui dizendo: eu vou lá. É a última festividade da juventude do ano. É o último culto dos jovens do mês de dezembro de 2024. Eu vou lá ajudar minha liderança, mas eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de conjunto, eu não quero mais saber de estar no meio do povo. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, rapaz. Deus está dizendo para nós, moço e moça. Deus está dizendo para a igreja: Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que nós desistimos, Ele não quer que nós retrocedamos, Ele não quer que nós voltemos atrás. Deus está te chamando para você olhar para trás, para olhar aquilo que ficou para trás. Deus quer que você erga a cabeça e avance diante daquilo que está diante de você. Paulo, quando vai escrever a igreja de Filipos, ele diz no seu capítulo número 2: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, rumo ao prêmio que me é proposto. Para de olhar para trás, para de olhar e lembrar do relacionamento que deu errado, para de lembrar da briga, para de lembrar daquilo que não deu certo, para de lembrar daquilo que você perdeu, para de lembrar daquilo que te causou menos. Olhe para frente, olhe para cima. Coloque a tua mão direita no coração, a mão direita. Feche os teus olhos aí onde você está. Feche os olhos e diga: Senhor, eu preciso voltar a caminhar na tua presença. Eu preciso descortinar novos horizontes. Senhor, alguém me feriu, alguém me machucou. Senhor, alguém me entristeceu. Eu fiquei desapontado com fulano, com ciclano. Eu fiquei sem expectativa com A, com B. Alguém, Senhor, pisou no meu calo. Deus está dizendo: eu libero perdão nesta noite. Ressentimento não fará você crescer. Ei, esse sentimento não fará você andar na presença de Deus. Deus quer que você saia desse culto curado e curada pela sua palavra. Eu percebo em Isaías no capítulo 41 que Deus precisa tratar a fé do povo. Deus precisa trabalhar a fé particular desse povo. O povo estava desacreditado,
O povo estava incrédulo. O povo não tinha mais esperança. Alguém não acreditava mais no milagre de Deus, na intervenção de Deus. E Deus agora precisa tratar a fé desse povo. Tanto é que no versículo de número 8, Deus vai trazer à memória o pai da fé, Abraão. Você sabe muito bem que Abraão, ele é considerado o pai da fé nas 3 maiores religiões do mundo, dentro do islamismo, dentro do catolicismo e dentro do cristianismo. Abraão é de fato o pai da fé. Você se lembra de Gênesis no capítulo de número 12? Lá no capítulo 12, Deus chama o homem Abrão. Abrão, na sua linguagem original, era pai exaltado. Como Deus não gosta de gente de crista alta, de nariz empinado, gente que acha que é, gente que acha que faz, gente que acha que tem dinheiro, pode fazer. Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de uma nação. E a Bíblia diz que Deus chama ele de dentro do paganismo, porque o texto diz em Gênesis no capítulo 12, que Deus diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. No capítulo de número 22, Abraão tinha cerca de 117 anos. 117 anos, Deus se apresenta para Abraão no capítulo de número 22. Ele diz para ele: Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai para a região de Moriá, e lá te mostrarei uma das montanhas. Oferece o teu filho sobre uma daquelas montanhas. Oh, aleluia! Meu irmão e minha irmã, quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, nós devemos reverenciar esse legado na vida dele. Por que digo isso? Porque de fato ele é o pai da fé. Se você ler Gênesis no capítulo 22, versos 1, 2, a Bíblia diz que Deus vai dar detalhes do sacrifício de Abraão. Deus diz assim: pega o teu único filho. Abraão tinha 2 filhos, mas Deus conhecia o coração daquele homem tão bem, que eu costumo dizer que Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus nos conhece, cantora, por dentro e por fora. E Deus conhecia Abraão também, que Deus disse: teu único filho a quem tu amas. E de fato Isaac era um filho especial para Abraão. Isaac não era mais um filho. Isaac nasce debaixo de uma promessa. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Oh, você já imaginou isso? Um velho de 100 anos de idade. Imagine aquela sociedade. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. O filho da promessa. Quando o menino nasce, a Sara, ela ri quando a promessa foi feita. Quando o menino nasce, o anjo diz: ele vai se chamar Isaac, porque você riu da promessa. E eu não sou homem para que luta, nem filho homem para que se arrependa. Você vai abraçar o teu filho no tempo de vida, Sara. A mulher abraçou o menino, mas aos 17 anos de idade, Deus se apresenta ao homem Abraão e diz: eu quero o menino voltar para o sacrifício, eu quero o rapaz voltar para o holocausto. Eu imagino a fé daquele homem, eu imagino que ele não temeu a voz que ele ouviu. Você que é mamãe, você que é papai, você pode ter uma dimensão de como ficou o coração desse velho homem, mas em momento nenhum o Abraão titubeou. Em momento nenhum ele pensou em negar uma oferta ao seu Deus. Isso se chama fé. E a fé, ela vai de encontro àquilo que nós tememos. A fé, ela vai ao oposto daquilo que nós temos medo. A Bíblia diz que ele caminhou 3 dias para chegar até o Moriá.
Quando ele chegou na região do Moriá, ele viu uma montanha, e Deus logo lhe falou: é lá que você vai levantar o altar. Eu acho interessante que Abraão é totalmente o oposto de Ló. Abraão é homem de altar, Abraão é homem de comunhão com Deus, Abraão é homem de convivência, diferente de Ló. Ló olhava pela aparência, Ló gostava de tendas, e tendas é transitoriedade, tendas é interim, tendas é espaço de tempo, tendas é algo que monta que hoje, amanhã tem que desmontar, mas altar não, altar nos acompanha. Mateus Henry, ao escrever os seus compêndios da literatura bíblica, ele diz assim que todo homem tem um altar, e aonde estiver o coração desse homem, ali também deve estar o seu altar. E a Bíblia diz que quando Abraão chega ao pé do monte, ele chama os seus 2 moços que estão com ele, e ele diz assim: ficai aqui embaixo com o jumento, eu subirei com o rapaz, e lá adoraremos, e quando lá adorarmos, tornaremos. Ou seja, Abraão acreditava na intervenção de Deus, irmão. Abraão tinha fé, tanta fé que quando eles estão subindo um monte, o Isaac pergunta: papai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro para deitar sobre o altar? E o Abraão diz assim: Deus para si proverá o seu cordeiro. Isso se chama fé. É quando as pessoas não acreditarem naquilo que você acredita. É quando as pessoas questionarem a razão da tua fé, a razão do teu cristianismo, e você, cheio, imbuído de fé, ao lado sobre a palavra de Deus, dizer: eu creio que o meu Deus proverá para si uma alternativa. Toque nessa pessoa que está do teu lado. Toque nessa pessoa que está do teu lado. Diga para ele, diga para ela: não temas, não temas. Não temas. O teu Deus é o Deus que faz. O teu Deus é o Deus que é. O teu Deus é o Deus que ordena. Ele ordena. Ele ainda ordena. Ele pode ordenar algo a teu respeito nesta noite. Ele pode ordenar algo a respeito da tua família, a respeito dos teus sentimentos, a respeito da tua fé. Ele ainda ordena. Ordene aí, dizendo: Senhor, eu ordeno pela tua palavra que o Senhor intervenha na minha vida, intervenha na minha família, intervenha entre os meus, e faça conforme a tua vontade. E aqui nós aprendemos a respeito da fé. Abraão disse aos 2 homens, aos seus 2 servos: ficai aqui com o jumento. Observe que o texto vai trazer, pastor Emerson, a menção do jumento. Eu acho interessante, pastor Francisco, porque era um animal irracional, e Abraão vai fazer menção do jumento. Ficai aqui ao pé do monte, porque aonde eu estou indo vivenciar o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas como vocês são irracionais, não entendem o que é espiritual, ficai aqui embaixo com o jumento, que também é irracional. Quando eu voltar de lá com meu filho, nós tornaremos para casa. Deus está dizendo para alguém: está na hora de você sair do pé do monte, está na hora de você subir o monte, está na hora de você deixar esse jumento de lado, está na hora de você esboçar a tua fé em Deus, está na hora de você entrar no sobrenatural, porque Deus quer trazer experiências novas para a tua vida. E para encurtar a conversa, a Bíblia diz que Abraão levanta o altar, deita o menino, e na hora de imolar o menino com o cutelo, o anjo do Senhor brada dos altos céus e diz: não toque no menino, porque hoje você provou que você é um homem de fé que crê em Deus. Deus vai nos provar. E o mais interessante desse texto é que o versículo de número 1 do capítulo 22 de Gênesis, depois você lê, a maioria das traduções diz assim: e provou outra vez
fez Deus a Abraão. Não diz tentou. Algumas traduções dizem tentou, mas a maioria diz provou. Porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. E talvez Ele está provando você. Esse deserto, esta aflição, esta angústia, essa luta está massacrando você, mas tenha certeza de uma coisa: é necessário para que você cresça, é necessário para que você volte a crer, é necessário para que você acredite, é necessário para que você ambicione, creia na tua fé, dimensione a tua fé, alargue a tua fé. É necessário para que você tire proveito dessa situação. Então nós entendemos aqui que o medo, ele contrapõe a fé, ele vem contra a fé. E eu fui buscar na literatura o que significa isso. O medo é a sensação gerada a partir de situação de perigo, de preocupação com algo que de alguma forma possa acontecer e nos prejudicar. Isso é chamado medo. O medo pode ser caracterizado por um grande estresse, por ansiedade, por um desejo de luta, por um desejo de fuga, luta para enfrentar a situação, fuga para correr da situação e da adversidade. O interessante é que eu fui tentar entender esta expressão medo, e a psicologia moderna ensina que o medo é o sentimento, a reação de inibição diante daquilo que nós não compreendemos, diante daquilo que nós não entendemos. Quando somos colocados diante de uma situação que nós não compreendemos, que nós não entendemos, logo nossos sentimentos são aflorados, e junto com estes sentimentos o medo vem atrelado a isso. E eu fui pesquisar e pude entender que existem pelo menos 3 coisas que o medo faz na vida das pessoas, e o medo fez na vida de Israel. Primeira coisa que o medo faz: o medo nos inferioriza. Vou repetir: o medo nos inferioriza. Já viu aquelas pessoas que quando você começa a conversar com ela, você até sente dó dessa pessoa? Ela começa, pastor Emerson, a contar tanta coisa ruim, tanta coisa, sabe, catastrófica, que a gente fica até com dó. E aí quando você começa a conversar, e aquela pessoa se expõe para você, você percebe que aquela pessoa se diminui na situação, se inferioriza diante da adversidade, se encolhe diante dos problemas e das adversidades. Isso é medo. O medo faz com que nós deixemos de ser gigantes diante das oposições e nos inferiorizamos. Levanta a tua mão direita nesta noite. Eu estou pregando para alguém aqui neste lugar que está com medo de prosseguir em 2025, que veio em 2024 até esse culto temendo, com medo, se acovardando, mas Deus está dizendo para alguém: não deixe que o medo diminua a tua fé, não deixe que o medo te inferiorize diante dos teus semelhantes. Você foi escolhido e escolhida por Deus. Segunda coisa que o medo faz é que a Bíblia vai nos dizer que o medo nos paralisa. Está ouvindo isso, moço? Está ouvindo isso, moça? O medo nos paralisa. Por que é que você não prestou vestibular em 2024? Porque eu fiquei com medo, pregador. Por que você não prestou o Enem em 2024? Porque eu fiquei com medo, pregador. Porque você não se matriculou na faculdade? Porque você não quis seguir carreira lá no teu trabalho? Porque você não fez com que as coisas coadunassem ao teu favor? Porque eu fiquei com medo. Eu ouvi um médico cardiologista dizer algo muito sério.
E aquele homem que não temia a Deus, que não servia a Deus, ele disse em uma entrevista, em uma sabatina, ele diz assim: você que está nos ouvindo através desse canal televisivo, eu retive muitas coisas na minha vida por medo, mas desde o dia que eu entendi que o medo ele nos paralisa, eu comecei a apostar naquilo que antes eu não acreditava. E quando eu comecei a apostar, a incentivar, quando eu comecei a fazer aquilo que para mim era impossível, o cosmos, na linguagem dele, o cosmos começou a trabalhar ao meu favor. E eu quero dizer e transmitir esta palavra para alguém que veio aqui nesta noite. Eu quero fazer uma aplicação direta para a tua vida nesta noite. E a aplicação é esta: enquanto você ficar retendo aquilo que Deus quer realizar na tua vida, anos virão e sairão ao teu redor, e você nunca sairá desta tua paralisação. Mas quando você colocar o teu pé à frente e dizer: Deus está comigo, abre portas para mim, Deus vai abrir portas em lugares que você nunca imaginou. Levanta a tua mão se você acredita nesta palavra. Eu estou profetizando de olhos abertos para alguém. 2025 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu quero dizer para você, moço, para você, moça, para você, rapaz, entre na faculdade mesmo, preste o vestibular mesmo, estude para o Enem mesmo, faça por onde merecer, porque se você estudar, um dia alguém vai olhar para você e diz: ele tem capacidade, ela tem capacidade, ele é formado, ela é formada, ele se preparou, ela se preparou. Alguém vai te ver e Deus vai aprovar a tua vida. Não fique paralisado nesta última hora. Saia de dentro do casulo do medo. Saia das quatro paredes do medo. O medo não pode te diminuir. O medo não pode te inferiorizar. O medo não pode paralisar você. Grandes homens da Bíblia Sagrada ficaram paralisados por causa do medo. Se você ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 1, 2, 3 e 4, a Bíblia diz lá que quando Elias ouviu que Jezabel procurava a sua cabeça, diz o texto que ele deixou seus amigos, deixou sua região, deixou seu ministério, deixou aquelas pessoas que acreditavam nele, e diz o texto: foi ele para o deserto, no caminho de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro, orou ao Senhor e pediu a morte, dizendo: não sou melhor do que meus pais, tira agora a minha vida, Senhor. Porque o medo nos paralisa, o medo nos faz perder a consciência. Mas eu vim aqui falar para você, jovem obreiro, para falar para você, pais, para falar para você, moça, que o medo não vai fazer você ficar parado no tempo. Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu estou te sustentando com a destra da minha justiça. Covardes não fazem história. Covardes não fazem história. Está na hora de sair debaixo do zimbro, Elias. Está na hora de ficar dormindo, Elias, porque o sono é progressivo. Elias despertou com medo, depois voltou a dormir de novo. Quem está desanimado, quem está com medo, tem progressão em sono, só quer ficar dormindo, não quer ir para a escola bíblica, não quer liderar, não quer participar do conjunto, não quer vir no congresso, não quer vir no culto domingo, quer ficar dormindo, assistindo Netflix, quer ficar emaranhado nas coisas dessa terra, na rede social, entremaiado nas coisas desse mundo. Mas Deus está dizendo: é hora de você despertar, Elias, porque ainda tem muito caminho para os teus pés. Tem muita coisa para você fazer ainda.
Olhe para essa pessoa que está do teu lado, toque nela aí, toque nela e diga: tem muita coisa para você fazer ainda. Toque nele aí, tem muita coisa para você fazer ainda. Não vai terminar no sono, não vai terminar com você dormindo, não. Deus te trouxe nesta festividade para dizer: é hora de despertar, é momento de despertar. Tem um anjo aí do teu lado te despertando. Olha aí, olha, pelos olhos da fé, tem um anjo te despertando aí. Toque nele, toque nela, toque nele, não deixa ele cochilar, não deixa ela cochilar, não deixa não. Toque nele aí, toque nela aí, diga: o anjo está te despertando, dizendo: come, bebe, porque muito longo será o teu caminho. Não vai terminar na sonolência, não vai terminar no desânimo, não. Talvez a última coisa que o medo faz é fazer com que eu e você prossiga. É fazer com que eu e você prossiga. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você alcance. Deus quer que você acerte o alvo. Acertar o alvo é certo? Não. Olhe para mim, rapaz. Olhe para mim, moça. Acertar o alvo é certo? Não. Mas Deus quer que você tente. Deus quer que você se esforce. Deus quer que você tente mais uma vez. Pregador, já tentei 3 vezes e deu tudo errado. Tente a 4ª, mas não deixe de tentar. Tente a 5ª, mas não deixe de tentar. Já me esforcei bastante, se esforce mais um pouquinho. Lembra de Hebreus? Lembra de Hebreus, o que diz lá no capítulo 4? Um pouquinho só. E o que há de vir virá e não tardará. Deus está preservando a tua vida. Deus está preservando você. Deus está preservando a tua história. Deus está preservando a tua família. Deus está preservando o teu ministério. Mas uma coisa é certa: não pare de lutar, não pare de avançar. Tente acertar o alvo, tente acertar aquilo que Deus te projetou. Você foi escolhido dele, escolhida dele. Pregador, ainda não entendi. Vou repetir: covardes não fazem história. Mais uma vez: covardes não fazem história. Quem aqui já ouviu falar de Samua? Já ouviu, jovem, falar de Samua? E de Safate? Já ouviu falar de Safate? E de Gigeal? Alguém já ouviu falar de Gigeal? De Palti? Talvez alguém tenha ouvido falar. Gadiel? Alguém já ouviu falar? Gadi? Quem já ouviu falar? Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Eu citei para vocês 10 nomes de 10 guerreiros que empunhavam espada e atiravam com arco e flecha. 10 homens de guerreiros que a Bíblia faz questão de citar. 10 nomes de jovens valentes que estavam à frente da batalha e que a Bíblia faz questão de citar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, dos versículos 4 a 15, a Bíblia vai falar de 12 homens que foram enviados por Josué para espiar a terra. Mas 12 homens, a Bíblia só menciona 2 como valentes, guerreiros, corajosos, desbravadores. Esses outros 10 caíram no anonimato, porque covardes não fazem história. Covardes não fazem história. Quantos guerreiros eu tenho aqui nesta noite? Quantos valentes eu tenho aqui nesta noite? Ei, alguém vai lembrar do teu nome, alguém vai lembrar da tua história, alguém vai lembrar do teu choro, alguém vai contar as tuas angústias, alguém vai lembrar das tuas dores, alguém vai lembrar que você foi fiel, alguém vai contar a tua história, porque você não é um covarde. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha força. Ei, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nesta noite, o Senhor quer escrever uma história através da tua vida, assim como Deus queria ressuscitar Israel, assim como Deus queria trazer a memória de Israel, os tempos de alegria, os tempos de mudança, os tempos de vitória, os tempos de êxito. Deus quer trazer a tua memória nesse mundo, que você é uma escolha dele para esta geração. Pregador, mas eu não tenho letra, eu não tenho formação, eu mal sei ler a Bíblia. É com a tua força que Deus quer te usar, é com a tua força que Deus vai te usar. Quantos têm nesta palavra, levanta a mão e adore o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Juízes, no capítulo 7, do versículo 3 a 21, que Israel iria pelejar contra os midianitas. Passou uma mensagem entre as tribos de Israel para esta peleja. Gideão, melhor dizendo, nesta peleja levantou 32.000 homens para pelejar. Quantos homens? Mais forte, quantos homens? Deus se apresenta para Gideão no capítulo de número 7, versículos de número 2 e 3. O Senhor disse a Gideão: você tem muita gente para eu entregar, ou seja, a vitória já estava garantida. Deus está dizendo: é muita gente para eu entregar para tanta gente. Eu já conquistei para vocês, eu já dei a vitória para vocês. É muita gente, é muita gente. Passa aí no meio do povo com um megafone e diga que quem for covarde, quem for medroso, pode voltar para a sua casinha, pode voltar para o seu quarto, pode voltar para o seu aposento. Eu só quero valentes nesta peleja, eu só quero homens de honra nessa peleja. Manda o megafone correndo no meio da arraial. 22.000 homens voltaram para trás. 22.000 homens não quiseram ir à peleja. Tem gente que não quer pelejar, não quer fazer, não quer trabalhar, não quer contribuir. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Deus não trabalha com números, Deus trabalha com valentes e corajosos. Se tem algum valente aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Covardes não fazem história. Curve a sua cabeça onde você está. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, moço. Curve a sua cabeça onde você está aí. Você vai orar agora e dizer ao teu Deus: Senhor, eu sei que talvez eu não seja escolha para essa geração. Eu sei que talvez eu não tenha as qualidades que muitos têm. Tem gente aí melhor do que eu, Senhor. Tem gente aí talvez até mais fiel do que eu. Tem gente que contribui mais